trago. Então, eu fui estudar muito, eu falei, eu fui para a jornada científica, foi minha primeira jornada científica na área da nutrição, foi o vegetarianismo na adolescência, olha que fofura. E Sendo onívora e sendo Meu... algo super novo, né? Um Mas e aí, tema o que que estava que você, despontando. o Cara, que que foi você entendeu sensacional. disso daí? O que acontece é que quais são todas as conclusões de todos os estudos de vegetarianismo? O vegetarianismo, e mesmo o vegetarianismo estrito, que é somente vegetais, porque você tem o ovo lacto-vegetariano, como ovo, como laticínios e vegetais. Tá. Eu tenho pesco-vegetariano, ou seja, eu tenho várias categorias aí, né, de classificações de vegetarianismo. O vegetariano estrito é aquele que só come vegetais, alimentos de origem vegetal. Caramba. O vegano é aquele que, além de só comer alimentos de origem vegetal, não faz uso de produtos, né, de É. origem animal. Enfim. O que aconteceu ali nos estudos? Em todos. Das melhores revistas, das mais conceituadas, né? Com metodologias maravilhosas. O vegetarianismo é saudável desde que em uma dieta equilibrada. Então, se você for vegetariano, mas você fizer uma dieta equilibrada, em que você tenha fontes de proteína vegetal em quantidade, digestibilidade adequada, então a forma de preparo, se você tiver diversidade alimentar, se você for um vegetariano raiz, o que é ser um vegetariano raiz? Não é o que come macarrão e excluiu a carne. É alguém que tem uma alimentação inteirinha baseada em vegetais. Você come todos os vegetais. Você come todos os alimentos de origem vegetal. E quando você mistura todos eles no prato, você não precisa de algo que substitua a carne. A diversidade desses alimentos e a soma desses alimentos substitui as vitaminas e a carne. A única coisa que você não vai conseguir substituir, e esses são os resultados, não é a Roberta que está falando, são os estudos científicos, você não vai conseguir ter acesso à vitamina B12, importantíssima, componente de barrinha de mielina do cérebro, do neurônio, super importante, relacionada, né? A sua deficiência está relacionada a quadros de demência, então é muito importante ter a vitamina B12. Então, quando falam nós não somos animais que né, nos alimentávamos de carne. Somos, temos enzimas que digerem a carne. A carne faz parte de um processo evolutivo de retração de mandíbula, aumento do cérebro, aumento do raciocínio. O que falam que a gente não... Existe uma vertente que fala: não, nós não somos feitos para comer carne. Nosso organismo não foi feito para isso. Não, nosso processo evolutivo teve a carne nesse caminho. Hoje é necessário comer a carne? Hoje não. Hoje eu consigo achar a proteína de outras fontes. Hoje eu consigo, e isso devido também ao nosso raciocínio e à nossa inteligência, eu consigo processar, né, uma série de vitaminas na farmácia, né? Eu tenho já um avanço tecnológico científico que me entrega a B12 Tá. de outra forma. Eu consigo suplementar a B12. Ficarei dependente dessa suplementação. E o que eu faço, acima de qualquer coisa, como nutricionista, eu atendo todo e qualquer paciente. Você é vegetariano, vegano, vegetariano estrito, né? Você é ovo-lacto, pesco, o que você é? Eu vou atender o paciente. Eu não vou perguntar quem é você, o que você come. Não, esse eu não. Eu atendo terráqueos. Você começa aqui falando terráqueos. Eu atendo terráqueos. E eu vou estudar cada vez mais, me aprimorar cada vez mais para atender o paciente que sentou na minha frente. Sentou na minha frente, você é um vegetariano estrito? Ok, a gente vai começar assim, porque eu já estudei e me desafiei assim na faculdade, justamente para não ser aquela, eu gosto disso, só sei disso, só falo disso. Eu sou nutricionista. Dentro da nutrição existem poucas especialidades. Né? Não existem todas essas que as pessoas falam. É um teminha desse tamanho. Mesmo a psiquiatria nutricional, por exemplo, ela não é uma especialidade. Eu escrevi um capítulo enorme dentro de um livro importante, que é o Manual de Clínica Psiquiátrica do HC, que é um outro, eu te dou também, Mari. Mas isso é um campo de pesquisa desse tamanho. A nutrição é gigante, são 4 semestres, sabe? Então, eu preciso ser nutricionista antes de ser qualquer outra coisa. E para ser nutricionista, a pessoa tem que sentar na minha frente e falar: eu consigo me alimentar assim? Ou por uma questão ideológica, ou por uma questão de não conseguir, ou por uma questão por qualquer questão. Eu tenho essa dificuldade alimentar. A minha obrigação é tentar deixar a alimentação desse indivíduo o mais equilibrada possível, o mais saudável possível, e capacitá-lo a comer o que ele precisa. Preciso capacitar um vegetariano a comer carne para ele ser saudável? A ciência diz que não. A ciência diz que não. Ah, é? Não, não preciso. O grande problema é a pessoa se tornar vegetariana, achando que se tornar vegetariana é excluir a carne. Isso não é se tornar vegetariana. Antes de excluir a carne, aprenda a comer todos os vegetais. Antes de excluir a carne, entenda como vai ser sua alimentação. Ela vai ser muito mais volumosa.
né? Volumosa que você fala o quê? Volume de comida. Ah, tá. Lembra que eu falei uma abobrinha, É. né? Você vai comer, você vai acessar ali 9 gramas de carboidrato em 100 gramas de abobrinha. 100 gramas de abobrinha é um prato. Então, o vegetariano ele come muito mais vezes ao dia, porque também existe uma redução do sinal de saciedade, porque quando eu não tenho a proteína animal com gordura saturada chegando no meu estômago, eu não tenho o estímulo de um hormônio chamado CCK, que vai fazer contração pancreática, para o suco pancreático lá digerir essa proteína, e não tenho também, portanto, fechamento de válvula pilórica. Quando a proteína animal chega no meu estômago, eu tenho fechamento de válvula pilórica. Essa proteína é demorada a digestão da proteína, porque eu sou proteína. O meu estômago é proteína, minha língua é proteína. Então eu não faço digestão de proteína na boca, né? Senão eu digeriria a minha língua, que também é uma proteína. Então eu tenho a digestão da proteína começando no estômago, existe aumento de HCl, existe um processo demorado para digerir a proteína. Se eu tiro a proteína animal da minha vida, esse processo não é, e vou comer ali vegetais, carboidratos, esse processo tende a ser menos demorado. Embora eu tenha uma saciedade muito interessante no consumo de fibras, porque eu vou aumentar muito o meu consumo de fibra. E o volume de uma abobrinha no estômago é maior do que, né? Só que é maior do que o macarrão, que também pode estar na dieta do vegetariano, percebe? Comer abobrinha é uma coisa, comer macarrão quando você vira vegetariano é outra. É. Você não está com uma alimentação baseada em vegetais, né? O grande problema do vegetarianismo, e não é do vegetarianismo, esse problema acontece também aos onívoros, é uma alimentação desequilibrada. Ao invés de comer uma variedade de alimentos que você deveria comer, você está comendo os mesmos alimentos, você tem monotonia alimentar, também está desbalanceada no onívoro. É que aí existe um contra-argumento, e você tá vendo como eu fico lendo daqui, lendo dali, o contra-argumento é, mas no tecido eu tenho uma série de vitaminas, então quando eu como a carne eu acesso todas, né? Então tem isso também. E é verdade, quando você come a carne você acessa muitas vitaminas, mas existem vitaminas, estas vitaminas em todos os alimentos de origem vegetal. E aí eu tenho só realmente como uma diretriz da sociedade vegetariana, né, e de todos os estudos e pesquisas e associações possíveis da suplementação da B12 diária, né? Você pode, muita gente chega no consultório e fala, não, eu sou vegetariana, mas meu nível de B12 está excelente. Você tem um período em que a sua reserva sustenta aquele nível sérico de B12. Não é B12 sérica que indica que você tem uma deficiência de B12. É um exame específico chamado ácido metilmalônico, que é quem ali vai mostrar para a gente se essa B12 sérica está sendo convertida, está sendo utilizada na sua célula. Então, hoje a gente já tem muita pesquisa, a gente já consegue conduzir um vegetariano à saúde e existem pesquisas, inclusive, que mostram níveis de marcadores, né, de inflamação e cardiovasculares interessantíssimos numa dieta equilibrada vegetariana, não na exclusão da carne. Na exclusão da carne, você pode estar permanecendo se alimentando de forma desequilibrada e ainda com deficiência de muitas vitaminas. Agora, no vegetarianismo raiz, em que você come vegetais, os mais diversos, e balanceia corretamente, você vai ter benefícios e não malefícios. Eu não consigo Desde me que imaginando acompanhado. comendo só vegetais. E aí, porque você. E eu que eu falei, alimentação É. antropológica, mas pensa assim, ó. Se a gente for olhar o que está acontecendo, né? E qual o desgaste da produção que a gente tem da carne. Carne, o problema que é que Chegou um o momento. predador que somos, né? Que a gente estava falando, tem mais, tem muito, quero muito. Tudo bem comer a carne, né? A gente comia a carne lá na natureza, a gente caça alguém na natureza para comer, né? E qual a quantidade que a gente tinha? Com quantas pessoas a gente dividia? E qual era a constância de conseguir caçar, né? E de ganhar do animal? O que a gente fez foi o brasileiro, e pesquisas não tão distantes, né, do dia de hoje, mas são anteriores a 2018, dizia que os brasileiros comiam um boi por semana, né? Você não está comendo só vitamina, né? Você não está ingerindo só proteína, você está ingerindo gordura saturada. Nunca foi saudável esse nível de ingestão de gordura saturada. Quando a gente aprende cálculo dietético, e você vai fazer o cálculo dietético, a menor porção do valor energético total da dieta calculada é a gordura. Bota o boi pra você ver se fica desse jeito. Não fica, né? Então, é muito complexa a alimentação, né? E não existem essas questões. E vou te falar que hoje o que eu trago aqui com relação ao vegetarianismo é hoje. A ciência, antes, em 1980, mandíbula lá, de novo, você não sabe nem o que é isso, gente. Mas em 1980, a ciência mudava, né? Os dados que a gente tinha era que a ciência mudava a cada 10 anos. A cada 10 anos você tinha uma inovação na ciência, né? Hoje, a cada 10 dias. Então, assim, não dá para ficar levantando muitas bandeiras
como verdades absolutas, porque pode a mudar. evolução é muito rápida. Então a gente vai ver, de repente, nossa, é muito saudável isso, ó. E a gente vê acontecer isso, né? O ovo, coitado do ovo, depois o glúten, depois o leite, depois Nossa, e o assim Teve uma vai, época que né? o ovo era demonizado, Vilão, né? leite. E agora Leite. então, e vai continuar. Então, Manteiga. é muito importante antes A de manteiga é sair. boa ou ruim? Mas você sabe o que acontece? Sai um artigo, a pessoa fala, as evidências científicas dizem, é um artigo. um artigo. Evidência científica é um corpo de artigos robustos que tentaram ser refutados, que viraram meta-análises. Isso é uma evidência científica. Um artigo não é uma evidência científica, é uma observação de algo que foi controlado naquele momento específico e que não pode ser, sabe, extrapolado para toda uma população. Então, é esse E que pode ser cuidado. refutado depois de um tempo. né? E antes, para você ter acesso a um artigo científico, você ia numa biblioteca, esperava 3 anos, via o artigo chegar. Hoje a galera entra no Google. Gente que nunca estudou a área da saúde, vai lá e põe PubMed. Glúten. E começa, este artigo disse, não entende de metodologia, não sabe o que é um duplo cego randomizado, não faz a menor ideia. Mas se na conclusão está escrito mal, faz mal. Né? A gente tem visto que, é o que eu falei, a gente está criando muitos tudólogos. Né? Li disso e sei, li disso e sei. E aquela sensação de quanto menos eu estudei e sei sobre o assunto, mais eu acho que eu sei, né? Mas eu acho que eu sei, porque como eu falo, quando o Ruiz, beijo de novo pro Ruiz, falou, nossa, tá carregando a nutrição no ombro, ou é uma referência, eu fico bem incomodada quando alguém fala uma referência na nutrição. Eu não sou uma referência na nutrição. Sou uma nutricionista que estuda muito e que vou continuar estudando muito, mas referência na nutrição é a Sônia Tucunduva, que montou a tabela TACO de alimentos. Ela é uma referência na nutrição. Um dia eu quero chegar lá. Para isso eu não posso parar de estudar e muito menos achar que eu sou uma referência na nutrição, senão eu nunca vou chegar lá.